Ouvi a tua voz zoar no jardim e temi. Este é o tema da meditação diária de hoje, segunda-feira, 30 de março de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Deixa eu te falar, é importante você ouvir esta mensagem. Então eu te digo, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe, seja abençoado, seja curado, seja tocado nesta ministração, seja liberto, que portas sejam abertas, que o Senhor te toque neste momento. Quero te pedir também, se inscreva em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos, deixa seu comentário, deixa seu like, manda esta mensagem para alguém, pois Deus está falando, seja um canal de bênção na minha vida e das outras pessoas também. Manda esta mensagem para uma multidão. Deus é fiel. Portanto, vejamos biblicamente falando, a ansiedade, biblicamente falando, consiste no fato de o homem enxergar a vida fora dos cuidados divinos, a certeza da provisão de alimentos e de vestidura cotidiana. Como acontece com os pássaros e os lírios, deixou de ser natural para o homem em relação ao seu Criador. Vejamos, amados líderes, nobres, pastores, professores, mestres, alunos e ouvintes da palavra do Senhor, bem como todos que nos acompanham, quero te dizer, meditamos hoje à luz da palavra de Deus sobre a origem da ansiedade humana, dentro do tema da semana, ansiedade, tolice dos homens, com base no texto que já estaremos meditando, de Gênesis capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 10. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E ele disse, ouvi a tua voz zoar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aqui encontramos não apenas um evento histórico, mas a raiz espiritual de um problema que atravessa gerações. A ansiedade, como bem definida, é essa perturbação interna, essa opressão diante do futuro que afeta toda a humanidade sem distinção. Quando o homem desconecta da confiança em Deus, ele se conecta inevitavelmente ao medo do desconhecido. Na visão de Eclesiastes, a visão de Eclesiastes reforça essa realidade ao mostrar a vaidade da vida sem Deus, onde tudo é inquietação de espírito, no capítulo 1, versículo 14 do livro de Eclesiastes. Se Deus já havia dado direção clara ao homem, por que o coração humano escolheu trilhar o caminho da inquietação? Vejamos o ponto de número 1, a origem da ansiedade na quebra da confiança, no Gênesis 3, 6 e 7, 2, 17. O mandamento de Deus em Gênesis 2, 17 estabelece um limite que era também proteção. Entendemos que a ordem divina revelava cuidado, não restrição opressiva. Portanto, porém, ao desobedecer, o homem passa a interpretar a realidade fora da cobertura divina. O texto mostra que ao comer o fruto, abriram-se os olhos de ambos, mas essa abertura não trouxe segurança, e sim consciência, culpa e vulnerabilidade. Quando líderes e igreja tentam girar ou gerir a própria história sem depender de Deus, nasce uma inquietação constante. A ansiedade surge quando trocamos a confiança na providência divina pela autossuficiência.
Vejamos o ponto de número 2, o medo como fruto da culpa, no versículo 10 do capítulo 3. Ouvi tua voz e temi. Aqui está a primeira manifestação explícita da ansiedade. O medo, o temor, não era reverência, mas pavor. A presença que antes gerava comunhão, agora gera fuga. E isso revela que a ansiedade está ligada à ruptura do relacionamento com Deus. Na perspectiva do livro de Eclesiastes, o homem passa a viver em constante busca, sem satisfação plena, porque perdeu o eixo de sua existência. Quantos hoje mesmo, dentro da igreja, vivem escondidos emocionalmente, exercem funções, lideram ministérios, mas internamente carregam medo, culpa e inquietação. A ansiedade se torna um sintoma de alma desconectada da intimidade com Deus, nosso Senhor. Portanto, vejamos o ponto de número 3, a ansiedade como fruto de uma visão distorcida da vida. Vejamos que esta reflexão nos ensina que a ansiedade é enxergar fora dos cuidados divinos. Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33, corrige essa visão mostrando que o Pai cuida dos pássaros e dos lírios. E isso aponta para a provisão contínua de Deus. Entendemos que a ansiedade revela a incredulidade prática. Eclesiastes ecoa esta verdade ao mostrar que o acúmulo, o esforço sem Deus resulta em frustração. Vivemos numa sociedade que normalizou a ansiedade como estilo de vida. Líderes pressionados, famílias sobrecarregadas, jovens inseguros, mas a palavra nos chama de volta à confiança. Não é possível viver em paz enquanto o coração insiste em controlar o que pertence a Deus. Ponto de número 4, a ansiedade, as consequências prolongadas da ansiedade. No Gênesis 21, Salmo número 83, o exemplo de Abraão e Sara, que será citado esta semana, mostra que decisões movidas pela ansiedade geram consequências duradouras. Ismael nasce de uma tentativa humana até a tentativa humana de ajudar a Deus. Até hoje há conflito entre seus descendentes. Aqui vimos que a ansiedade produz ações precipitadas. Compreendemos que a falta de espera em Deus gera dores coletivas, decisões tomadas em ansiedades dentro da liderança espiritual pode afetar gerações. Por isso é urgente definir o tempo de Deus e confiar no seu agir. Já estamos concluindo. A ansiedade não nasce das circunstâncias, mas da ausência de confiança na soberania de Deus. Amados, vejamos, a origem da ansiedade está no pecado que distorceu nosso olhar, afastando-nos da dependência do Pai. Mas há esperança em Cristo. Podemos restaurar essa confiança, pois Filipenses capítulo de número 4, versículo 7, nos lembra que a paz de Deus excede todo entendimento. Se a ansiedade nasceu quando o homem se afastou de Deus, não seria na aproximação com Ele que encontraremos a verdadeira paz? Voltemos à simplicidade do Éden. Não ao lugar físico, mas à postura espiritual de confiança total. Líderes, pastores
Igreja, abandonemos a autossuficiência, rejeitamos a ansiedade. Como governo da alma, retornemos à dependência do Senhor, porque nesta semana ao meditarmos sobre a ansiedade, possamos viver não pela inquietação do mundo, mas pela paz que vem do Espírito Santo, entendendo que Deus continua no controle, cuidando de cada detalhe da nossa existência. Amém.